Olá pessoal, boa tarde, né? Uma ótima semana a todos. Essa semana é a semana em que a gente iria trabalhar o componente curricular de língua inglesa, tá certo? Só que hoje nós faremos uma aula, né, um pouco diferente. A gente vai trabalhar outro componente pertencente à língua estrangeira que vocês vão precisar nos próximos anos no ensino médio, né, que é o espanhol, tá certo? É, Minha formação acadêmica também é a língua espanhola, né? Eu trabalhei já há vários anos com espanhol e geralmente no ensino fundamental, quando eu estou lotado em turma de nono ano, eu sempre dou uma oficina de espanhol, uma aulinha, né? Então eu vou dar essa aula para vocês hoje, para vocês terem uma base, né, para os próximos anos, tá certo? Que é um componente curricular bastante simples. Então a gente vai trabalhar isso, essa atividade diferenciada hoje. Então vamos lá. Pessoal, em espanhol nós temos a questão de que ele é muito parecido com o português, né? Aqui eu coloquei para vocês a questão dos sons, ele é mais simples do que o inglês. Aqui nos sons das letras em espanhol, como vocês podem ver, eu coloquei o seguinte: nós temos esse LL, né? Só existe em espanhol os dois juntos, LL, né? Que corresponde ao nosso LH em português, CN, né? Com o tio acima, né? O que mais? O J, essa aqui é uma letra J, né? A letra V, o CH e o G. Então esse LL em espanhol, ele corresponde, é o mesmo som do LH em português. Por exemplo, me llamo, llamo, né? Llamo. Então toda palavra em espanhol que tiver LL, você vai falar como se tivesse um LH. A palavra que tem esse N, né? É o som do NH, tá certo? Por exemplo, espanhol, espanhol, né? Então esse N aí, ele é o mesmo som do NH em português. E nós temos o J, que em espanhol tem um som de R em todas as palavras. Então toda palavra que tem J no meio, no início, no fim, você vai ler como se fosse um R. Por exemplo, a palavra jovem, eu leio jovem, jovem, né? Jovem. A palavra jogar, rugar, rugar, né? Então o J tem som de R, né? Sempre. E nós temos o V, que também vai ter som de B. Por exemplo, você fala assim, ó, vida, vida, né, que é vida, vivo, vivo, né, vivo, eu vivo, né. E aqui nós temos o CH, que tem o som de T. Por exemplo, nós temos os nomes comuns em português, os apelidos Chico e Chica, né, que em espanhol eu falo Tico, Tico, né, o CH tem o som de T, né, então fica Tico, Tico e Tica, né, então Chico, né, eu falo Tico, e Chica, eu falo Tica, tá certo? E a tradução de Chico, né, que é Tico, é rapaz em português, e Tica é moça, né? Tá certo? Tico é rapaz e Tica é moça. E aqui nós temos o G, que ele tem som de R antes das letras E e I. Por exemplo, a palavra gente em espanhol é igual ao português, só que eu falo gente, gente, né? Inteligente, inteligente, tá certo? Então aqui são os sons das letras em espanhol. E aqui abaixo nós temos 6 palavrinhas para a gente treinar o som dessas palavrinhas. A primeira é a palavra Juan. Juan. Juan significa João em português, né? Um nome comum aqui no Brasil e nos países de língua espanhola. Juan é o som de J. O J aqui tem som de R, por isso que eu falo Juan. Lembrando que todas as palavras em espanhol que tem J, né, se lê como se fosse R, né? O da frente é a palavra chama, né, que é llama. Llama, né? Llama, que é chama. Llama, né? É, som de LH. O próximo da frente é a palavra ninho. Ninho, que quer dizer menino, né? Pequeno. Criança, menino pequeno, né? Ninho. Menino, pequenininho, né? Ninho, ninho. Ó, o N aqui, né? Com som de NH em português. E na frente nós temos a palavra vivo, né? Que eu leio bibo. Bibo, por quê? Porque o V tem o som de B em espanhol, né? E aqui nós temos o tico, né? Que é rapaz, tico, tico. O CH tem som de ti, né? Então fica tico, tico. E aqui na frente nós temos a palavra gente, né? Que é gente, gente, né? Então aqui é a palavra gente, que significa gente, gente. Pronto, então aqui são alguns dos sons do espanhol. E abaixo eu coloquei para vocês algumas perguntas, né? Que perguntas em espanhol, né? Embora pareça assim diferente, é perguntas, né? Eu vou hacerte uma pergunta. Eu vou hacerte uma pergunta. Ou seja, eu vou te fazer uma pergunta, né? Então aqui a primeira pergunta é aquela comum. Lembrando que esse acento de exclamação, de interrogação, faz parte da gramática espanhola. Ele aparece ao contrário no início, né? E normal no final, tá certo? Então, quando eu vou perguntar, escrevendo, eu coloco sempre ele ao contrário. Aí aqui nós temos o seguinte, ó. A primeira pergunta, deixa eu ampliar aqui um pouquinho, essa aqui, ó. Qual é tu nome? Qual é tu nome? Que a gente já sabe, né? Que é qual o seu nome? Qual é tu nome, né?
Aí você responde, mi nombre es. Por exemplo, eu coloquei o nome Pablo, e fica assim, Pablo. Mi nombre es Pablo. Mi nombre es Pablo, né? Qual é tu nome? Mi nombre es Pablo. O de baixo, donde vives, né? Donde vives. Onde você vive, né? Onde vive, né? Donde vives. Aí você vai colocar, eu vivo em Brasil. Eu vivo em Brasil, né? Eu vivo em Brasil. Eu vivo no Brasil. Tá certo? Esse é o primeiro tópico. O segundo tópico aqui são as saudações em espanhol, né? Que a gente já viu os sons, agora vamos para as palavras completas. A primeira que é olá. Olá, que significa oi, olá, né? O H em espanhol é mudo, não tem som. Buenos dias, né? Que é bom dia, buenos dias. Buenas tardes, né? Que é boa tarde, né? E buenas noches, como estás? Olá, que tal? Olá, que tal, né? Então, as respostas prováveis. Eu sou bem, gracias. Gracias é obrigado, né? Eu sou bem, e tu? Tô bem, e você, né? É estupendo, regular. O mal, né? O L tem um som puxado em espanhol, vocês percebem, né? Então, aqui são as palavras: Hola, buenos dias, buenas noches, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Estoy bien, gracias. Estoy bien, e tu? Estupendo, regular e mal, né? Próximo tópico e último aqui é só aqui as apresentações, né? Que é como se chama, né? Como se chama, como você se chama, né? Qual é seu nome? Qual é seu apelido? Aí as respostas. Me chamo, meu nome é, meu apelido é meu apodo é, né? Que é apelido, né? Que lembrando que apelido aqui em espanhol é justamente o contrário. E que outras perguntinhas, como qual é sua profissão, que haces você, em que trabalhas, a que se dedica. Sou professora, maestra, trabalho como maestra, professora, né? Então, exemplo aqui, tá certo? E que é o nosso tópico de espanhol. Espero que vocês tenham, né, compreendido, tá certo, pessoal? Qualquer dúvida podem perguntar.